que eu tive e punha só uma expressão, um conceito e depois falava, depois percebi que muitas vezes as pessoas não apanhavam e eu opto por pôr mais descritivo, pelo menos se não entenderem o que eu digo, leio alguma coisa. Mas sabe que também os nossos, enfim, as nossas partes são, neste caso, eram muito diferentes das suas, não é? Porque claramente é ali mais uma dimensão da investigação, parece que o Zé Luís ficou com toda a parte mais conceptual. Mas eu aqui há uns anos fiz um curso de PNL e fiz uma descoberta, quer dizer, fiz várias, mas uma achei particularmente curiosa, porque fizemos um exercício para perceber qual era o nosso canal privilegiado de percepção, se o visual, se o auditivo, se o kinestésico. E eu o kinestésico já sabia que não era, mas pensava que era o auditivo e acabei por ter muito equilibrado o auditivo e o visual, e até talvez o visual ligeiramente acima, mas pronto, muito equilibrado. E na altura a formadora, que felizmente tive muita sorte, tive uma formadora excelente, era e é ainda uma suíça, e ela disse-me que não admirava porque provavelmente isso resultava desta atividade docente que temos e em que depois a dimensão, lá está, dos esquemas e enfim, da tradução um pouco mais concreta daquilo que são alguns conceitos que vinha muito ao de cima. E eu até aí tinha muita sensação que era claramente mais auditiva. E depois pensando melhor, aquilo acabou por me fazer sentido, não é? Porque mesmo em termos... Eu devo ter muito equilibrado, porque eu quando estudava para a avaliação, enfim, ao longo do tempo, mas particularmente no final do secundário e na universidade, eu, uma das formas de organizar o estudo que tinha feito era fazer de conta que estava a dar aula a alguém. Mas depois, ao mesmo tempo, também me era útil ter e a minha memória evocava muito o sítio da página onde estavam, onde estavam as coisas. Enfim, descobertas, mas eu por acaso fui muito pouco crente para essa formação da PNL, na altura foi um bocadinho porque havia outros colegas que foram, enfim, para fazermos grupo, acabei por gostar muito e depois acabei por ter pena de não ter feito a parte da supervisão, também entretanto foi um pouco mais difícil, porque acabei por, enfim, até fazer algum esforço de estudo e depois talvez não tenha ficado tão solidificada exatamente por isso, porque depois acabámos por não fazer a parte da supervisão. Mas achei interessante. Bom, parece que realmente é isso que nos vai acontecer, não é? Se calhar, eu vou pôr. Já agora, desculpe só, Marinela, perguntar não sei se tem indicação, as pessoas tinham que se inscrever nas sessões ou pura e simplesmente têm os links e podem entrar? Provavelmente não está. Já respondeu. A sala é livre, se tiverem acesso ao link poderão entrar a várias... Peço desculpa, mas não fomos informados, creio. Não sei. Não devem ter que se inscrever, não é? Madalena, deve-se entrar tal como nós de manhã, se quiséssemos inscrever, não tivemos essa indicação, não é? Íamos àqueles que queríamos. Eu não fui a nenhum, porque não pude, não é? Mas de qualquer forma. Pois, provavelmente. Pronto, vamos esperar pelos 10 minutos e depois começamos e, entretanto... Estava só aqui a ver...
O link deve ser fornecido mediante inscrição, pois, mas não sei se é inscrição no congresso, se é na conferência, se é inscrição nos seminários, porque eu realmente até agora tenho recebido, vocês provavelmente também, não é? Todos os links para as sessões, para todas as sessões, mesmo ontem à tarde eu por acaso também não pude, porque tinha uma reunião, mas recebi os links para todas enfim, para todas as sessões que estavam a decorrer. A Marinela está-nos aqui a dizer, bem, nós estamos a ser gravados, portanto esta nossa conversa toda vai ficar, mas a Marinela está aqui a dizer, mas não tem havido muitos participantes para além dos oradores. Enfim, somos... Claro, nós agradecemos, não é? Somos companheiros de viagem e de audição. Eu acho que vamos fazer, portanto, sendo assim, acho que não precisamos de nos apresentar. Enfim, já que estamos a ser gravados, talvez ficar aqui apenas uma nota de que aquilo que nos junta neste momento é uma aprendizagem comum e uma descoberta por estas terras do Ubuntu. E penso que também por causa desse caminho que estamos a trilhar, vai-nos ligando uma amizade que é cada vez maior, não é? E que faz com que pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, com experiências diferentes, se conseguem interligar e conseguem desenvolver uma complementaridade muito grande, e eu penso que isso também tem muito a ver com o respeito e a consideração que temos uns pelos outros, e a que não é estranho, de certeza, a nossa maneira de ser, mas não é de nada estranho a própria filosofia, e portanto acho que aquilo que este friso, para quem eventualmente algum dia nos possa ouvir, este friso também demonstra esse resultado do que é poder fazer, por um lado a formação e por outro lado a reflexão neste desafio Ubuntu. E nesse sentido, penso que podia passar já a palavra ao José Luís Gonçalves, professor e diretor da Escola Superior de Educação Paula Frassinetti, investigador do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto, na área de Philosophy and Public Space, porque melhor do que ninguém nos vai dar aqui os contornos, apenas os contornos, visto que o tempo é relativamente limitado, do que é a filosofia Ubuntu e do que é que são os seus desafios e aquilo que nos traz. Muito obrigado. Professora Madalena Alarcão, aqui como professora. Madalena, muito obrigado. Eu vou passar os slides e explicar alguns pontos-chave, porque uma boa parte daquele conteúdo nós já conhecemos, mas é importante pelo menos passar por ele, salientando 3 ou 4 questões que aqui, enfim, selecionei como fazendo parte da ótica da filosofia de educação, que é a ótica que eu adoto sobre o olhar Ubuntu, que é exatamente isso que importa. Eu vou partilhar a tela, rapidamente e, enfim, tentando não esgotar o tempo, mas salientar 3 ou 4 pontos altos desta nossa reflexão. A primeira ideia é que, de facto, a filosofia e a ética social Ubuntu tem aparecido no panorama internacional, não só agora, já há alguns anos atrás, mas
tendo recebido alguma notoriedade recentemente, nos últimos anos, exatamente por um conjunto de preocupações e trabalhos investigativos e realizações científicas que atestam que este determinado tipo de humanismo de matriz africana tem muito a dizer digamos, ao mundo. E esta é a preocupação que, a filosofia e ética social Ubuntu tem. Chamaram-lhe um paradigma educacional emergente, e até foi exatamente essa publicação que o chamou, denominou assim, e talvez valesse a pena investigar porquê e em que sentido. Aqui, quando falamos de paradigma educacional emergente, quando falamos de paradigma, nós estamos a falar exatamente da perspectiva grega, do paradigma em sentido como uma representação do mundo ou uma maneira unificada de ver as coisas, não, e isto é importante, não numa perspectiva de modelo, como uma forma ideal a partir da qual todas as outras criações também derivam deste. O Ubuntu não tem a pretensão de esgotar, nem de suplantar, nem de suprimir outras visões de mundo. Por isso, é um mapa mental que, de alguma forma, vai orientando também, digamos, a investigação nesta área educacional e, como uma referência, pretende estabelecer uma certa coerência interna ao que se vai fazendo e delimitar externamente o que é possível e o que não é possível na filosofia e ética social Ubuntu. Neste contexto, a decisão foi por tentar, enfim, trabalhar neste triângulo entre o que é o Ubuntu dentro de uma perspectiva axiológica, ou seja, um horizonte de valores que dão sentido a este mapa mental, a esta cosmovisão de matriz africana, a antropologia que preconiza, ou seja, qual é a concepção de pessoa humana e de comunidade que preconiza, e a epistemologia, ou seja, qual é o tipo de conhecimento preferencial que veicula. Faremos esta abordagem na perspectiva da filosofia da educação e porque há também definições diversas de filosofia da educação. Basicamente é aquela que tenta prescrutar uma razão educativa por trás do discurso pedagógico, tentando encontrar-lhe uma unidade e sentido. Não quer dizer que vá resolver as contradições do discurso pedagógico, das práticas pedagógicas, por exemplo, do Ubuntu, mas é um olhar. E um olhar, sobretudo, a partir dos fundamentos, dos fins e dos valores desta prática Ubuntu, que, sobretudo, a Academia Líderes Ubuntu preconiza. Só para quem não conhece, fica registado que gosto desta associação entre a perspectiva do John Walming e do Dirk Lowe sob a perspectiva Ubuntu, que pode ser resumida no aforismo africano I am because you are, eu sou porque tu és. Tem estas duas dimensões do John Walming e do Dirk Lowe, na minha perspectiva, que é o tornar-se pessoa, mas também esta ideia de que uma pessoa é pessoa por meio de outras pessoas. E aqui a primeira afirmação mais de ordem filosófica que quero propor é que se alguém é pessoa por meio de outras pessoas ou se nos tornamos pessoas através de outras, a relação constitui um a priori do ser pessoa e, enquanto tal, nós estamos em cheio com a filosofia ética social Ubuntu numa antropologia do interhumano, ou seja, é-se pessoa na relação. E esta, digamos, é já a grande nota que queria deixar. Depois temos duas afirmações aqui de pessoas de referência, de pensadores de referência da Academia Líderes Ubuntu, que no caso de Desmond Tutu, e estes dois textos estas duas afirmações estão no site da Academia e são, digamos, disseminados nas suas publicações, basicamente que o Ubuntu é uma maneira de estar na vida que apela a um sentido de comunidade e interdependência das pessoas. Ou John Walming diz que, na verdade, é uma proposta que não é só sul-africana nem portuguesa, já vamos falar sobre isto, que a essência do Ubuntu é o tornar-se pessoa, o ser humano na sua acessão plena. A Academia Líderes Ubuntu, pegando nesta matriz, digamos, neste humanismo
matriz africana, diz claramente que o objetivo da academia se funda, de capacitação dos jovens e educadores, se funda em 3 eixos fundamentais: aquilo que convencionou chamar uma ética de cuidado, a perspectiva da construção de pontes e formar líderes servidores, a partir de modelos de inspiração, de modelos de referência mundiais e líderes inspiradores que ao mesmo tempo servem as comunidades onde se inserem. Aqui, no caso, não é novidade para as minhas companheiras de viagem o que é o Ubuntu e os 5 pilares do método que o Ubuntu preconiza. As citações são exatamente da academia. Vou, como eu disse já em troca de mensagens com os meus colegas, abster-me de explicitar as modalidades de formação do Ubuntu, porque elas ficam mais bem tratadas quando são tratadas no contexto da investigação que cada uma delas fez. Tentando, digamos, sublinhar que a metodologia preconizada, o modelo pedagógico preconizado nestas modalidades de formação é, sobretudo, está centrado nos participantes, evidentemente numa abordagem participativa, experiencial e relacional, com algumas características, com instrumentos e técnicas diversificadas, mas quero realçar aquilo que está na própria, no âmago, digamos, do ciclo da aprendizagem experiencial preconizado nas várias modalidades, que é a ideia recalcada e sublinhada deste autor, que permite que o ciclo da aprendizagem experiencial que é praticado na academia atribua significado ao que é vivido, que resulta num ciclo de exploração, criação, descoberta do relacionamento e de interação com o meio. Ora bem, aqui já vamos entrar naquilo que podíamos dizer que são as grandes linhas que preconizo, que à luz da filosofia da educação, sinto que a filosofia e a ética social Ubuntu, de alguma forma, geram como fonte inspiradora para a academia, e aqui tentando entrar no âmago daqueles autores que dão substrato teórico à filosofia Ubuntu, autores que vêm desde a filosofia, da antropologia, à sociologia, à psicologia, ao direito, que de alguma forma vou-lhes dar voz para tentar dar algumas pinceladas nesta axiologia, nesta antropologia, nesta epistemologia preconizada pela filosofia ética social Ubuntu, que depois a Academia Líderes Ubuntu assume para si e transforma num programa de educação não formal nas suas várias modalidades. A primeira ideia hoje, a axiologia, que significa aquilo que é de facto valorizado pela Academia, é a dignidade da pessoa em todas as suas circunstâncias e a integralidade da pessoa, significa a pessoa na sua inteireza, na pessoa inteira, da sua humanidade. E aqui estes filósofos, no caso concreto, já diz que está em causa na filosofia Ubuntu o cumprimento integral da condição humana, e ao mesmo tempo também aqui o Dirk Low, psicólogo e filósofo, ele sugere que os valores que o Ubuntu procura promover também estão presentes noutras filosofias da Eurásia, o que significa que esses valores podem ser expressos numa matriz africana, numa mundivisão africana, sem com isto retirar valor aos outros. E aquilo aqui na filosofia se pode chamar é uma proposta de um universal sem universalismo, ou seja, é uma proposta sem esgotar as outras propostas ou se impor às outras propostas. Aliás, está na matriz da Academia Líderes Ubuntu esta lógica, esta prática da diversidade, do respeito profundo pela diversidade, dentro da dignidade e da inteireza da pessoa na sua humanidade. A perspectiva que é muito forte na Academia Líderes Ubuntu e que ressalta e que bebe nesta fonte da filosofia ética social Ubuntu, é esta relação triangular, se quiserem assim, entre a singularidade da pessoa,
a alteridade ou o outro na sua irredutível também singularidade e aquilo que se entende por comunidade. Este triângulo, se quiserem, esta relação que entretém a pessoa, o outro e a comunidade, é algo que é muito importante porque, de alguma forma, ajuda a traçar, digamos, também as próprias dinâmicas e inspira a metodologia de trabalho da Academia Líderes Ubuntu. No entanto, é importante também perceber que para uma mundivisão africana, numa mundivisão africana, em princípio, na maior parte delas, e então aqui no Ubuntu claramente, a comunidade precede a individualidade. O que, num acolhimento, digamos, da mundivisão europeia, pode ter algumas leituras menos interessantes. E por isso, por exemplo, aqui a filósofa e advogada Drusila Cornell tenta chamar para dentro da perspectiva europeia esta lógica do Ubuntu como prática da singularidade e distingue, no ponto de vista da filosofia, enfim, da filosofia social, distingue o Ubuntu do conceito anglo-americano do comunitarismo e vê isto por uma outra lógica, uma outra perspectiva que não um comunitarismo de matriz anglo-saxónico. É muito interessante perceber como é que a mundivisão africana, de alguma forma, põe em questão outras formas de organização comunitária e sociocomunitária que temos, enfim, no mundo anglo-saxónico ou europeu. Desculpem. A preocupação fundamental da Academia Líderes Ubuntu é a ética do cuidado, e uma ética de cuidado que vive desta interdependência entre pessoas, ambientes e ecossistemas, mas ao mesmo tempo ligar aquilo que podia ser, tentar um equilíbrio importante entre o tornar-se pessoa, a personação, e o estabelecimento de um vínculo social, a ideia de um sentido e um propósito no serviço aos outros. Por isso, cuidar do outro significa ser por meio de outros. Aqui, Ramazé, um filósofo sul-africano, diz até que o Ubuntu é uma ontologia, é uma forma de ser, mas também uma forma de conhecer, uma epistemologia e uma ética. É muito interessante perceber-se esta associação entre o não pode deixar de ser assim, mas ao mesmo tempo ser-se de determinada maneira é cuidar dos outros, assim como cuidar de mim. Na verdade, e este é um aspecto que pode ser muito importante, porque é que, na verdade, a Academia Líderes Ubuntu tem em sua inspiração, ou o seu modelo de preferência educacional preferencial, resulta do não formal. Isto não formal porque, na perspectiva sul-africana e na perspectiva, digamos, africana, o Ubuntu é mais do que, não é uma escolarização, num ensino escolarizado. É uma aprendizagem para a vida toda que deriva do trabalho e da vida, baseado na harmonia comunitária e na aprendizagem colaborativa. Isto daqui deriva a perspectiva de que a perspectiva que a própria Academia assume, que é uma aprendizagem experiencial, tentando atribuir significado ao que é vivido e dando sentido, conferindo propósito e sentido do formando à sua própria vida. Por fim, dizendo então que esta epistemologia experiencial é uma epistemologia da prática, não é tanto um discurso teórico, mas é um discurso sobre o vivido. E significa o vivido, o que é que se vive? É a prática de tornar-se pessoa através de outras pessoas, é que é dito. Por exemplo, o storytelling é disso um dos exemplos, que é uma forma de a pessoa se dizer como os outros. Mas é interessante perceber que a educação não formal privilegia o ser pessoa antes do conhecer, ou o conhecimento é o conhecimento na medida em que se conhece como é que nos vamos configurando como pessoa na relação com os outros. Por isso é um conhecimento solidário.
porque o pensamento educacional que está por detrás da Academia Líderes Ubuntu bebe nesta inspiração Ubuntu, na medida em que conhecer é uma forma de se relacionar, e o relacionar-se, à medida que nos relacionarmos, vamos também conhecendo cada vez mais, o que significa que, gosto de terminar com esta ideia de que a dimensão solidária, existe uma dimensão solidária na própria forma de aprender. E o que é que se aprende? Aprende-se a ser pessoa na forma como nos relacionamos, na forma como aprendemos e na forma como interagimos. E também é eminentemente Ubuntu nesse sentido. Muito bem. Muito obrigado pela vossa atenção redobrada. Muito obrigada também. E realmente enfim, não deixa de ser interessante como, por um lado, nós sabemos que somos seres profundamente relacionais, não é? Sem o outro, qualquer que seja o outro, nós nem sequer conseguimos, e particularmente sem um outro humano, nós nem sequer conseguimos desenvolver as nossas potencialidades, as nossas capacidades, mas depois acabamos por nos encerrar muito num mundo, num tempo, em sociedades que privilegiam talvez excessivamente a dimensão individual, e penso que nós realmente na época que estamos a viver, pelo menos, enfim, não sou historiadora, não sei, não me tenho preocupado muito em ver isto ao longo do tempo, mas pelo menos na época em que estamos a viver, penso eu que não temos ainda um debate suficiente sobre como é que podemos equilibrar a autonomia pessoal no conjunto das relações que temos, e talvez essa seja seja um desafio importante que a humanidade tem que prosseguir, não é? Enfim, saindo das polarizações em que habitualmente também acabamos todos e as sociedades por se envolver. Há todo um caminho entre os polos que precisamos de percorrer. Passava então agora a palavra à professora Elsa Montenegro, professora auxiliar do Instituto Superior de Serviço Social do Porto, é licenciada em Serviço Social pelo I3S Porto e doutorada em Sociologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, investigadora integrada no Centro Lusíada de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social Lisboa, e que nos vai aqui apresentar alguma reflexão a partir de uma experiência muito concreta de formação Ubuntu no quadro do ensino superior, particularmente da licenciatura em Serviço Social. Elsa, por favor. Obrigada, Madalena, obrigada. Bom, após a apresentação do professor José Luís acerca do que é a filosofia Ubuntu e assim como do próprio programa de educação não formal. Não estão ainda a ver isto na total. Já estamos, não é? Proponho-me então partilhar e apresentar uma experiência que foi promovida pelo ISP, o Instituto Superior de Serviço Social do Porto, a escola onde me formei e onde dou aulas há cerca de 20 anos, e onde a metodologia Ubuntu foi introduzida no quadro curricular da licenciatura em Serviço Social desde 2019. O meu objetivo é, pois, apresentar essa experiência que é inovadora porque foi a primeira vez que uma instituição de ensino superior integrou na própria estrutura curricular a formação Ubuntu, e no fundo esta nossa experiência partiu dessa convicção de que o modelo de liderança servidora proposto pela filosofia Ubuntu e todos os valores que o professor José Luís acabou de
de apresentar, assume sem dúvida uma especial relevância e uma especial utilidade para o exercício da profissão de serviço social e muito em particular este compromisso com o desenvolvimento da pessoa humana, o desenvolvimento da sua autodeterminação. E foi a partir dessa premissa que o Instituto Superior de Serviço Social resolveu, em colaboração com a Academia de Líderes Ubuntu, montar esta experiência, a partir da qual foram formados 24 estudantes finalistas no método Ubuntu, com o objetivo de acolher, de organizar a recepção a 54 estudantes do primeiro ano, através da referida metodologia. A formação que a Academia de Líderes Ubuntu oferece pode adotar diferentes formatos e que variam na sua duração e nas unidades formativas. A modalidade de formação que nós adotamos foi a formação de 2 dias mais 5, na qual os finalistas tiveram uma formação intensiva de 2 dias e mais 5 dias, na qual puderam participar e organizar e treinar aquilo que tinham aprendido nesses 2 primeiros dias. Os 2 primeiros dias familiarizam-se com o método Ubuntu, com a filosofia Ubuntu, e depois organizam-se em pequenos subgrupos, organizaram-se e prepararam para os alunos do primeiro ano 5 dias em torno de 5 grandes temas. Um primeiro denominado Liderar como Mandela, onde o grande objetivo desse dia é apresentar também e aprofundar o conceito e a filosofia Ubuntu, é explorar o conceito de liderança servidora e na sua componente teórica, mas também na sua aplicação prática, e promover sobretudo a reflexão e o conhecimento acerca do percurso de Nelson Mandela, analisando a sua transformação enquanto pessoa, enquanto líder. Um segundo dia dedicado à reflexão acerca da identidade pessoal e de aumentar, no fundo, a consciência das dinâmicas existentes nas relações interpessoais, e procura-se, neste dia, que se chama Construir Pontes, refletir sobre os desafios inerentes à construção de pontes e à responsabilização de cada um de nós em ser pontífice. Um terceiro dia dedicado ao tema Vencer Obstáculos, e aqui é um dia onde se procura refletir acerca de um conjunto de competências tão importantes para perseverar, persistir, superar, com recurso a testemunhos e a exemplos de vida. Um quarto dia dedicado à reflexão e ao treino, inclusive de técnicas de personal storytelling, onde se procura promover a capacidade nos participantes de estruturarem a sua história de vida e até de ressignificarem. E por último, um dia dedicado a esta grande máxima de Martin Luther King, I Have a Dream, em que se procura clarificar a missão para a vida e sobretudo motivar para a ação, para a continuidade neste caminho de crescimento pessoal que se vai fazendo no decurso da semana. E, portanto, foi sobre este formato que fizemos. Convidamos os alunos finalistas a aderir, sem caráter obrigatório, e de uma turma de 30 alunos aderiram 24, os restantes eram trabalhadores estudantes e não conseguiram participar, e do primeiro ano participaram 54 alunos, também de um total de 60, e os que não foram também eram trabalhadores, todos eles estudantes, e não poderiam. A Semana Ubuntu realizou-se então na primeira semana de aulas e de recepção aos estudantes e foi substituída pelas tradicionais praxes académicas. E, como eu disse no início da minha apresentação, esta comunicação visa precisamente avaliar o impacto, no fundo, desta metodologia, desta experiência, nos 2 grupos de estudantes finalistas e participantes, ou seja, de primeiro ano. E foi pedido no final da formação a cada participante que num questionário com 22 itens indicasse de 0 a 10 onde é que se encontrava, quer no início, quer no final da formação. Todos eles responderam, portanto temos aqui uma taxa de resposta de 100%, e
Esta avaliação vai ser apresentada por vários clusters temáticos. O primeiro dedicado a analisar o impacto desta formação nos 5 pilares, no autoconhecimento, na autoconfiança, na resiliência, na empatia e no serviço. Um segundo cluster também analisado e que tivemos em conta foi tentar avaliar o impacto da metodologia no incremento de competências de resolução de conflitos, de reconciliação, de construção de pontes. Um terceiro domínio também que tentamos avaliar foi em que medida esta formação permitiu uma elevação de conhecimentos da própria formação Ubuntu, da própria filosofia Ubuntu. Um outro domínio foi dedicado à análise dos indicadores relativos à liderança pelo exemplo, e aqui referimos-nos muito em particular a itens relacionados com a responsabilidade, com o sentido de compromisso e de implicação. Um quinto cluster analisado foi avaliar os níveis de satisfação e de esperança dos participantes, em que medida é que esta formação elevou esses níveis, e por último, em que medida é que incrementou competências relacionadas com o empreendedorismo e com algumas soft skills tão necessárias também para ser assistente social e não só. Então, começo então por vos mostrar os resultados que obtivemos a todos estes clusters de uma forma genérica, mais geral, e este slide aponta-nos para a avaliação obtida aos formadores, isto é, aos alunos finalistas. Esta linha azul corresponde à avaliação que foi feita antes da formação e a laranja no final da formação. E como podemos ver, há aqui uma avaliação muito positiva e em todos os itens avaliados há um impacto muito positivo. E é visível este incremento em todos os itens, com particular destaque para o conhecimento da metodologia Ubuntu, não é? A maior parte dos estudantes, quer formadores, quer também os participantes, não conheciam, e a tendência também para aqui podemos ver que aquelas que diminuiu menos foi no item sou pontual e assíduo, mas em todos eles há um grande incremento. Este tem a ver com os participantes, também não de uma forma muito diferenciada, e vamos agora mergulhar por os resultados em função de cada cluster. Relativamente ao conhecimento da metodologia Ubuntu, como disse, não é? Vemos aqui um incremento no caso dos alunos finalistas na ordem dos 183%. Nos alunos do primeiro ano, o incremento foi muito grande, ficaram a conhecer na ordem dos 328% a filosofia Ubuntu. Os valores são significativamente maiores nos estudantes do primeiro ano, por relação aos finalistas, porque apesar de tudo os finalistas já tinham tido algum contacto com pessoas que participaram em academias, ou por via dos seus estágios, ou mesmo através de pessoas externas ao ISP, e portanto a verdade é que ainda não conheciam a fundo, nem sabiam, mas a verdade é que os alunos do primeiro ano desconheciam de todo e nunca tinham ouvido falar. Por outro lado, também queria ressaltar aqui os dados relativos à satisfação dos estudantes por participarem na academia, que são muito significativos também, os formadores na ordem dos 41% e os participantes, alunos do primeiro ano, 55%, e o registro também este entusiasmo no que vi, no vivido. Não tivemos nenhuma desistência de alunos no decorrer da formação, a formação ocorria das 9 às 17 horas, com um intervalo de 1 hora para almoço. Os alunos chegavam mais cedo, chegavam às 8, queriam entrar, queriam saber o que é que se passava, nós queríamos organizar as sessões e tínhamos que os colocar fora da sala. Tínhamos muita dificuldade em que às 7, 5 horas eles saíssem da sala e nós próprios fazermos a avaliação do dia, porque eles queriam se manter lá. E portanto o contentamento e a satisfação foi muito visível e muito gratificante de observar. Relativamente ao impacto da metodologia na elevação aqui das competências relativas aos 5 pilares,
Também queria aqui, comparando quer os alunos finalistas, quer os alunos do primeiro ano, realçar sobretudo os dados, os resultados que obtivemos ao nível do autoconhecimento e ao nível da autoconfiança. Eu arriscaria mesmo a dizer que eu esperaria que antes da formação Ubuntu, os alunos finalistas tivessem respostas mais elevadas que os alunos do primeiro ano, quer ao nível do autoconhecimento e da autoconfiança, no sentido em que o curso, e não só, mas o curso lhe deu algumas ferramentas também para se conhecerem. Não, a verdade é que as respostas, os valores que tivemos são muito semelhantes, se compararmos com os alunos do primeiro ano, temos aqui dados na ordem dos 4,6 valores e aqui 4,5, e mesmo na autoconfiança 4,5 também antes da formação, e depois passam os dois para, no fim da formação, 7 valores. Mesmo ao nível da empatia, também não há grande diferença, sendo que é um tema bastante trabalhado em sala de aula e bastante apelado pelos professores nas relações com as pessoas com quem trabalham nos estágios. E, portanto, é um dado que merece também a nossa reflexão enquanto instituição de ensino superior. Optei aqui por construir um slide para dar conta do incremento também lado a lado, quer nos alunos finalistas, quer nos alunos do primeiro ano, relativo às competências associadas aos 5 pilares, e à exceção deste último pilar do serviço, em que o incremento é igual, vemos aqui na ordem dos 7%, ou se fizermos a média, um aumento mais significativo nos alunos do primeiro ano do que nos alunos finalistas. De qualquer forma, não me parece nada muito significativo em termos de diferença. Quanto às competências relacionadas com o cluster de construção de pontes, verificamos também aqui um incremento em todos os itens avaliados, e eu queria só apontar aqui com particular destaque este item do sinto-me à vontade para falar em público. Mesmo nos estudantes finalistas, não há assim tantas diferenças como eu achava que iriam existir, e como seria de esperar em relação aos alunos do primeiro ano, e acho que estes dados também nos dão pistas para pensar nos métodos de ensino que utilizamos ao longo do curso, e ainda que tenhamos várias disciplinas teórico-práticas, técnicas ativas de grupo, a verdade é que percebemos uma grande dificuldade dos alunos em argumentar em público. Liderança pelo exemplo, penso que registra-se aqui um maior impacto desta metodologia na importância que os estudantes passaram a dar ao exemplo pessoal como meio para liderar, e aqui de facto através dos vários modelos de liderança que são trabalhados na academia, e muito em particular a proposta do Nelson Mandela, também parece que muito contribuiu para estes resultados impactantes para os estudantes finalistas, que talvez por se encontrarem próximos da entrada do mercado de trabalho, talvez se sintam convocados a adotar condutas de responsabilidade e de maior liderança, enquanto que os alunos do primeiro ano ainda veem esta realidade um pouco mais longínqua do ponto de vista temporal. Relativamente à satisfação e esperança, os alunos demonstram também aqui, os resultados mostram aqui um incremento em todos eles, sobretudo queria aqui também realçar o impacto que esta formação teve nos finalistas, aqui, ao nível do aumento e da elevação deste sentido de esperança, e os alunos verbalizavam isso, que iriam mais fortes para o mercado de trabalho depois desta formação. No que respeita, e por último, ao empreendedorismo, os resultados que obtivemos estão aqui espelhados, e são resultados que demonstram também em todos os itens que a formação Ubuntu foi, do ponto de vista dos estudantes, muito significativa, não apenas em competências como a negociação, a gestão de conflitos, mas acho que este indicador aqui de reconciliação
parece-me mais evidente, sobretudo nos alunos finalistas. Foi muito bonito ver ao longo da semana alguns subgrupos que existiam nesta turma a desfazerem-se alguns nós, a desfazerem-se alguns ruídos de comunicação e as pessoas a voltarem a tecer laços, como já tinham tecido anteriormente, ou então até a construir novos com alunos que caminharam com eles durante 4 anos no ISP. E, portanto, creio que este dado também é muito significativo. E por último apresento então uma nuvem de palavras que foi construída a partir das palavras que os estudantes registaram num questionário realizado no final da formação e que lhes pedia para registar uma palavra que traduzisse o impacto da experiência Ubuntu neles, e a expressão mais utilizada foi a do crescimento pessoal. Todos eles mostraram que de facto teve um grande impacto, sobretudo ao nível do autoconhecimento e da autoconfiança, e uma outra que também queria realçar ao nível da integração dos alunos, e é interessante ver que não foi só de integração dos alunos do primeiro ano, mas também dos próprios alunos do 7º semestre, que dizem que porque é que não começa agora o curso, porque eu sinto-me mais integrado do que até então. Em jeito de conclusão, então, queria só salientar 3 grandes ganhos que esta experiência me parece que trouxe ao nível então do aprofundamento do autoconhecimento, da resiliência, da responsabilidade que advém de querermos fazer parte integrante da solução. Um outro ganho foi, sem dúvida, um incremento do trabalho coletivo e da construção de consensos, e relativamente a este ponto queria muito salientar que a própria questão do espaço da sala de aula não é de todo uma questão menor. Após a semana Ubuntu, onde os estudantes trabalhavam em círculo e onde as cadeiras e as mesas não foram arrastadas para um canto da sala, os alunos, depois da semana Ubuntu e durante as aulas, pediram-nos muitas vezes para voltarmos a pôr as mesas de fora e para trabalharmos em círculo. Todos os professores na escola diziam: Elsa, o que é que tu fizeste aos alunos que eles agora não querem as mesas, e não temos meios de reformular. E leva-me a querer aqui salientar realmente este ponto de reflexão, até que ponto é que os atuais ambientes académicos, onde se ensina e onde se aprende, são propícios ao encontro, à participação, à construção, até que ponto facilitam este trabalho sobre o que é comum e sobre o que é coletivo. E por fim, um ganho que realmente foi fundamental, que foi desenvolver este sentido de comunidade, e refiro-me aqui a um sentido identitário, de partilha de valores, de princípios e de significados comuns, mas também refiro-me a que esta experiência abriu porta para trabalhar esta vida em comum e evitou a fragmentação dos alunos em subgrupos, ou mesmo um completo desconhecimento dos colegas entre si. Destaco aqui esta ideia que o professor José Luís falou no início, de redescoberta também dos alunos numa ética do cuidado. Em primeiro lugar, os alunos do 7º semestre por relação aos alunos do primeiro ano, que foram incansáveis na preparação de tudo, no cuidado aos seus pares recém-chegados, e este sentido de responsabilidade, de autossuperação, para que tudo corresse bem, foi muito notável e muito visível. A própria consciência da conexão entre os alunos, que eram de origens sociais muito distintas, com histórias de vida muito distintas, tomar consciência dos laços que nos unem e dos pontos que tinham em comum. Também foi muito bonito ver o cuidado ao longo da semana, também neste desembrulhar de gestos materiais e simbólicos de cuidados aos colegas. E aqui realço dos finalistas para os do primeiro ano, mas também os alunos do primeiro ano, quando os finalistas terminaram a sua licenciatura, fizeram um vídeo em que dedicaram umas palavras para expressar gratidão, e portanto acho que não há melhor forma de terminar esta minha apresentação com as palavras de uma dessas alunas do primeiro ano aos finalistas. Eu estou aqui com... Olá a todos. Antes de mais, gostaria de, em nome da nossa turma, de dar os parabéns a todos os finalistas por terem concluído a sua licenciatura.
Apesar de ter sido um período bastante atípico, com muitos constrangimentos, sabemos que todos vocês conseguiram alcançar o vosso objetivo e ficamos extremamente felizes por vocês. Em segundo lugar, gostaria de relembrar a semana que nós passamos juntos, neste caso, a Semana Ubuntu, na qual nós só conseguimos agradecer tudo o que vocês fizeram por nós, toda a vossa dedicação, todo o vosso carinho. E provavelmente muitos de vocês sabem que o Porto é conhecido por ter várias pontes, mas o que muita gente não sabe e não conhece é a ponte mais bonita que foi criada no Porto ano passado. Ponte essa que se criou com a ajuda de muitas pessoas, em especial da professora Elsa e do Nico, que foram incansáveis connosco, e entre nós, primeiro ano, e vocês, quarto ano. Foi muito importante para nós tudo aquilo que nós vivemos, porque vocês numa semana conseguiram que uma faculdade se tornasse uma casa, e isso vale tudo. Por fim, como todos vocês devem saber, mas no entanto eu vou relembrar, Ubuntu significa eu sou o que tu és. No entanto, espero que me permitam dar-me a liberdade de fazer uma pequena alteração e dizer-vos que nós somos porque vocês são. Nós seremos porque vocês foram. Porque se não fossem vocês, nós provavelmente não estaríamos onde estamos hoje. Obrigada por tudo e mais uma vez parabéns, finalistas. Bom, e acho que não, não há mais nenhuma palavra para dizer, a não ser aqui a força desta imagem de todos nós e de todo o grupo. Muito obrigada. Obrigada, Elsa, por várias coisas e desde logo por por um lado, coragem e por outro lado, determinação de trazer esta experiência, não apenas para uma instituição de ensino superior, mas para uma instituição de ensino superior que forma pessoas para terem um papel muito especial na relação com os outros. Portanto, eu imagino que estes alunos, quer os finalistas, quer os alunos de primeiro ano, possam ter sempre, depois no seu trabalho futuro, ressonâncias desta formação, mas seria muito interessante que numa dimensão até um bocadinho mais longitudinal, a escola pudesse acompanhar estes ex-alunos e estes alunos para perceber um bocadinho o que é que ficou. Enfim, nós vamos ter que acelerar ligeiramente mais o passo. O facto de continuarmos apenas nós faz com que não tenhamos que reservar, enfim, grande tempo para as questões, mas, enfim, temos agora que partilhar aqui um bocadinho o tempo entre aquilo que vai ser a minha apresentação a seguir, portanto, enfim, apresentando-me a mim própria, Madalena Alarcão, sou professora na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e também investigadora no CES, no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e tenho, enfim, trabalhado fundamentalmente questões ligadas à família, à parentalidade, enfim, também um bocadinho à violência. Mas hoje basicamente estou aqui para partilhar aquilo que é o resultado preliminar, até porque não completo ainda, de um trabalho que a Academia está a desenvolver no sentido de compreender aquilo que é o resultado desta formação e o impacto percebido por parte dos formandos da Academia a respeito daquilo que é a sua metodologia e também a sua filosofia. Como a minha colega Elsa já apresentou, a formação pode revestir várias modalidades e os resultados que aqui vou partilhar aconteceram
ou melhor, os participantes que foram convidados a refletir foram participantes que fizeram um destes dois tipos de formação, ou formação em 6 fins de semana residenciais, portanto uma formação mais prolongada no tempo, não apenas para cada um dos pilares, mas também mais prolongada no tempo entre o início e o fim da formação, o que provavelmente também permite outra apropriação e outra reflexão. Por outro lado, também uma formação com grupos maiores e depois uma formação idêntica àquela que a Elsa já explicou, portanto, os 2 dias de formação intensiva e depois de 5 dias de, poderíamos dizer, formação quase em exercício. Ora, a metodologia que utilizámos para perceber a forma como as pessoas tinham percebido e sentido esta formação foi a do Focus Group e a esses grupos, que já caracterizarei de seguida, foram colocadas 4 questões. Por um lado, o que é que para os participantes dos Focus Group foi a formação da Academia de Líderes Ubuntu. Durante a formação, quais foram os aspectos que tiveram mais impacto em cada um? Depois da formação, o que é que no imediato, no curto prazo, fizeram de diferente na vida, na vossa vida pessoal e profissional? E depois uma última questão, no sentido de saber se considerariam útil ter novos módulos de formação de tempos a tempos. Nesta apresentação que vou continuar a fazer, irei focar-me fundamentalmente nos resultados ou em alguns dos resultados obtidos como resposta a estas 2 primeiras questões. O que é que foi para cada um a formação à ALU, a Academia de Líderes Ubuntu, e quais foram os aspectos que tiveram mais impacto. A certa altura também trago aqui um bocadinho, depois da formação, o que é que ficou e o que é que foi diferente na vida de cada um. Ora, então, os dados reportam-se a 4 focos grupo, 2 realizados em Portugal, com participantes de nacionalidade fundamentalmente portuguesa, mas também um brasileiro e 2 guineenses, participantes que já tinham feito a Academia de Líderes Ubuntu há um pouquinho mais de tempo, portanto, por um lado 2 anos ou mais de 2 anos, e 2 focos de grupo feitos com participantes colombianos que tinham feito a formação há menos de 6 meses ou entre 6 meses e 1 ano, num total de 23 participantes, de uma forma muito equilibrada, distribuídos entre 12 elementos do sexo masculino e 11 elementos do sexo feminino. No que diz respeito a um tema que já foi aqui ressaltado várias vezes, quer na apresentação do professor José Luís Gonçalves, quer da professora Elsa, os participantes deram-nos muito esta ideia, os participantes destes focos grupo deram-nos muito a ideia de que a formação Ubuntu é uma escola de vida. Como podem ver, temos 50 fontes que nos disseram isto e 80 referências de que a formação Ubuntu é efetivamente uma escola de vida, fundamentalmente de formação de líderes, mas também de celebração da diversidade, de construção de redes e de desenvolvimento de um sentimento de segurança e de autoconhecimento. E procurando dar um bocadinho mais de concretude a estes dados, partilharia convosco algumas das afirmações destes participantes do Focus Group.
Por um lado, a academia é um processo de formação vivencial, é uma escola de vida porque nos ensina praticamente um conjunto de ferramentas, um conjunto de competências individuais e de competências emocionais. Esta ideia da importância das interações positivas, da importância das ferramentas que permitem a percepção de um melhor desempenho, quer numa dimensão profissional, quer numa dimensão pessoal, foi também sublinhada por um participante de um focus group feito na Colômbia. E regressando novamente a um focus group português, também esta ideia da importância do autoconhecimento, como diz este participante, é olharmos para nós próprios e também conseguirmos perceber quais são as nossas ferramentas, quais as nossas limitações, para perceber de que forma é que nós podemos ser líderes servidores. E esta dimensão do balanço entre, por um lado, as competências e, por outro lado, as limitações é algo que aparece de uma forma muito frequente no discurso destes participantes, destes focus group. Por outro lado, a ideia de propósito e de transformação. Como diz aqui um dos participantes, a academia acabou por dar sentido àquilo que já fazia na Guiné, porque já tinha experiência associativa, mas agora eu posso projetar aqui em Portugal, estando em Portugal, o que é que eu quero ser no futuro. Inspiração é a palavra. E esta outra partilha de uma colombiana que me pareceu muito interessante, que esta formação é um exercício que nos permite voltar a oxigenar um pouquito e voltarmos a atualizar as coisas que usualmente temos aqui dentro de nós, mas muitas vezes nem sequer pensamos, não é? Portanto, no fundo, este espaço de formação como um tempo e um espaço que permite perceber o sentido que queremos conferir à nossa vida e que nos inspira a podermos fazer diferente. Também uma participante da academia, uma participante portuguesa, diz: foi sentir que cada formação fazia vir o melhor de mim. Portanto, queria continuar a ir à academia, queria continuar a aprender, queria continuar a estudar tudo aquilo que ficou. É algo que nos puxa, é mais forte do que nós. Está aqui também muito evidente esta dimensão de energia que a própria formação Ubuntu traz e que de alguma forma, penso eu, está muito ligada àquilo que as pessoas vão sentindo, por um lado ao tal propósito, à dimensão de transformação, mas também a uma outra dimensão que tem a ver com a coerência. Relativamente aos aspectos mais impactantes, portanto, à segunda questão que colocamos, como podem ver, a referência às metodologias é muito expressiva, não é? Portanto, nós temos aqui 42 fontes e 58 referências e também há capacitação e, por outro lado, há aceitação incondicional que a academia, no fundo, possibilita. Ao storytelling também que já foi feito, a que já foi feito referência. Dentro da metodologia, o que é que nos aparece como subcategorias? Por um lado, o conjunto de recursos e dentro dos recursos, enfim, a academia utiliza vários, desde dinâmicas a visualização de filmes, espaços de reflexão, portanto, para além desta dimensão dos recursos, desculpem, há aqui também, um bocadinho aflita com as nossas imagens, portanto, há também uma referência à coerência entre o modelo e a prática.
Como dizem, como eu estava a dizer, portanto, as sessões iniciam-se habitualmente com dinâmicas, há recurso à visualização de filmes, jogo de papéis, momentos de partilha e storytelling. E aquilo que os participantes nos dizem é algo como esta capacidade de sintetizar o abstrato numa dinâmica é algo que acaba por ser realmente muito, muito impactante. É muito difícil explicar qual foi o aspecto que teve mais impacto, diz-nos este participante de um focus group feito em Portugal, mas o cuidado, o pormenor, a atenção ou o foco são aspectos realmente muito, muito relevantes. Uma outra participante sublinha a relevância dos elementos surpresa que criam a disponibilidade para as pessoas viverem as coisas. A informação é trabalhada e é vivida em momentos absolutamente certeiros. A magia do Ubuntu tem a ver com isto, com o timing, com o cuidado, com o enquadramento, com o dar sentido. E, no fundo, também esta possibilidade do que o que aprendemos na academia poder ser transposto para a vida pessoal e para a vida profissional é algo que também foi bastante sublinhado. O sucesso da academia, diz um outro participante, prende-se com isto, que é a estrutura que está por trás disto e, sobretudo, as vivências e a inspiração e as histórias de vida não fariam sentido se não houvesse esta estrutura. E o que é esta estrutura? É algo em que tudo parece encaixar-se no tempo certo. E também esta dimensão que a academia passa de que a formação que a academia faz não é uma coisa perfeita, é um projeto coletivo em que todos têm voz e que todos podem ajudar a construir cada vez melhor. Novamente esta ideia da estrutura, tudo está muito bem armado. Finalmente, o que é que, depois de terminar a academia, o que é que ficou? Enfim, várias questões, mas fundamentalmente as pessoas falam das mudanças pessoais e dentro das mudanças pessoais, fundamentalmente a questão da autoconfiança e também um bocadinho do autoconhecimento. A academia faz-nos ter um pouco consciência desse processo de descoberta de quem somos, não é? O autoconhecimento que nos convida a fazer novas reflexões, a aceitar as imperfeições, mas também a criar orgulho na história pessoal. E este equilíbrio, esta reconciliação por vezes de cada um consigo próprio é extremamente importante e é talvez um elemento muito relevante na dimensão transformadora que as pessoas sentem que a academia traz. Eu vou só passar um bocadinho agora à frente, porque já estou mesmo a terminar no meu tempo, mas gostava de refletir convosco que contributos é que a aprendizagem Ubuntu nos pode trazer. Nomeadamente nós que estamos a trabalhar trabalhar no sentido de sermos docentes no ensino superior e, portanto, ajudarmos a formar outras pessoas. Por um lado, penso que, ou pelo menos a mim, esta experiência e esta análise, esta experiência de análise destes dados permitiu-me sublinhar para mim própria, e era isto que gostava de partilhar convosco, por um lado, a dimensão de ensino enquanto relação e cooperação, que no fundo deveria estar bem presente, mas que talvez nem sempre nós potenciemos da melhor forma. Por outro lado, a dimensão de ensino enquanto inspiração descoberta. Portanto, o dar sentido, poder ter elementos de surpresa, poder fazer ressaltar, cada um descobrir o que é que melhor tem e, por outro lado, sentirem todos, como dizia a Elsa, não é, que o projeto é coletivo e que todos podem ter voz. No fundo, se nós pensarmos desde Bolonha que sublinhamos a importância de um ensino centrado no estudante,
E no fundo acaba por ser isto que nós estamos aqui a falar. E finalmente um ensino enquanto capacitação durante o percurso em que os estudantes estão nos seus cursos, mas também de uma capacitação para a vida futura, profissional e também para a vida pessoal. Portanto, no fundo, aquilo que penso que gostava de, numa última palavra, partilhar convosco é que, por um lado, é muito importante que haja aqui uma interação entre emoção e cognição. Eu acho que nas nossas aulas pomos demasiado, eclipsamos a dimensão da emoção, mas ela é efetivamente importante para dar sentido ao próprio conhecimento e, por outro lado, também conseguirmos que os nossos estudantes desenvolvam ferramentas para ler e agir na realidade, uma vez que a maior parte deles vão ser depois profissionais no ativo. Portanto, finalmente, uma atenção muito que eu acho que temos que dar cada vez mais a cada um dos nossos estudantes, com as suas particularidades, um foco muito grande naquilo que queremos passar como mensagens fundamentais, como aprendizagens fundamentais. Nós hoje somos muito tentados a partilhar um excesso de informação, penso eu, e depois acaba por não ficar nada, fica tudo um bocadinho, sobrevoamos muito conhecimento, mas se calhar é muito importante o foco, depois o resto cada um vai descobrindo e finalmente uma coerência muito grande entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos. Muito obrigada e passava agora a palavra às minhas colegas Ana Castro Forte e Patrícia Anzini. A Patrícia é pós-doutoranda no Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa e participante na 7ª edição da Academia de Líderes Ubuntu, e a doutora Ana Forte, na altura era doutoranda em Ciências da Educação e do Comportamento na Universidade de Vigo, entretanto é já doutora, muitos parabéns também por isso, e foi participante na 6ª edição da Academia de Líderes Ubuntu, e penso que vão fechar com a chave de ouro no que diz respeito à reflexão sobre o que é que tudo isto tem, nos traz para o nosso trabalho no contexto das instituições de ensino superior. Obrigada, Madalena, pela apresentação generosa e pela partilha mais generosa ainda dos resultados da sua investigação. Bem, boa tarde a todos e todas, quem quer que sejam. Acho que vamos fechar com chave de ouro, então, e falar da nossa parte um pouco sobre o que tudo isso que foi dito até agora toca no que diz respeito aos docentes e aos colaboradores, em particular do ensino superior nacional, né, de Portugal. Portanto, começamos também ao delinear o objetivo dessa apresentação de hoje, que eu e a Ana vamos fazer em colaboração, que é nada mais que sedimentar os primeiros passos, portanto, para um estudo de maior amplitude em termos quantitativos e qualitativos acerca dos impactos, como eu acabei de dizer, da formação Ubuntu dentro do contexto do ensino superior em Portugal, nomeadamente para docentes e colaboradores. Portanto, para chegar a esse objetivo, nós decidimos dividir essa apresentação em 3 grandes blocos. No primeiro, vamos falar muito rapidamente sobre a estrutura e dinâmica do Focus Group, também metodologia da nossa escolha, e bem como do perfil dos participantes incluídos no Focus Group. Depois, muito brevemente, uma sistematização, análise e exemplificação dos contributos concedidos por esses participantes. E fechamos com o que chamamos claramente, ainda de uma forma muito provisória, de proposta de continuação, ou seja, vamos indicar algumas diretrizes muito abrangentes que poderão ser tomadas para futuras abordagens do tema, para os interessados. Ok, então vamos lá. A estrutura do Focus Group.
Então, foi muito parecido com o quadro que a Madalena mostrou. Portanto, dividimos também de acordo com essas categorias que vocês podem ver. Tivemos 7 participantes no total, 2 homens e 5 mulheres, e as idades variaram entre os 40 e 60 anos, todos de nacionalidade portuguesa. 5 deles são docentes, uma psicóloga e uma técnica de serviço social. As afiliações estão listadas aí, 3 em Coimbra, portanto, Escola Superior de Educação, Escola Superior de Enfermagem, Politécnico, e também uma pessoa vinculada à Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação no Porto. E em relação ao período em que fizeram a formação Ubuntu, portanto, todos eles ali envolvidos haviam feito a formação em menos de 2 anos, dada a data do Focus Group, que foi realizado em outubro. E também na segunda parte, no segundo round do Focus Group, nos baseamos em 4 grandes questões, também as 3 primeiras muito parecidas não, as mesmas que a Madalena usou. Portanto, a primeira, se tivesse que falar da formação Ubuntu para uma ou outra docente, o que lhe diriam para que pudesse perceber em que consiste. Portanto, o objetivo da questão foi saber como os participantes descrevem a formação e, sobretudo, que elementos se identificam como fundamentais. A segunda, durante a formação, quais foram os aspectos que tiveram mais impacto em vós? Pedimos que os nomeassem e explicassem como foi esse impacto. Portanto, o objetivo foi perceber o que é mais poderoso em termos de estratégia de conteúdo no processo da formação. A terceira, depois da formação, fizeram algo diferente na vossa vida pessoal e profissional? E essa questão em particular tinha como objetivo perceber de fato o impacto da formação. E a última questão que decidimos fazer um pouco diferente para adaptar ao contexto em particular que estávamos interessados. Portanto, a pergunta era, na vossa opinião, qual seria ou é o poder transformador da filosofia Ubuntu para o ensino superior português, em particular ao nível das questões metodológicas, curriculares ou mesmo institucionais? E o objetivo dessa questão em particular foi perceber quais eram as visões participantes sobre o poder de transformação da formação Ubuntu, particularmente para o ensino superior. Então, essa era a questão, digamos, chave. Agora passo a palavra e o palco para a Ana Fortes, que vai falar um pouquinho e muito brevemente sobre a sistematização, análise e simplificação do Focus Group, e depois eu volto com o encerramento. Ana. Ana, estás sem som. Desculpa, liga o som. Já estou? Já me conseguem ouvir? Ai, Sim, ótimo. Obrigada. Obrigada, Patrícia, e de repente começou tudo a saltar aqui na projeção. Então, toca-me agora conduzir-nos nesta viagem sobre os principais resultados que fomos encontrando e após o tratamento e a análise de conteúdo dos discursos que fomos recolhendo, foi possível perceber então a emergência de 3 categorias principais. A primeira, percepções que dizem então respeito àquilo que a Patrícia já falava, aos elementos distintivos que os e as participantes consideram como distintivos desta formação, o impacto, esta segunda categoria, quer ao nível pessoal, quer ao nível profissional, das suas participações na formação, e por último, o poder transformador do Ubuntu para o ensino superior. Cada uma destas categorias, por sua vez, divide-se em subcategorias, tal como passaremos a apresentar. Assim, as subcategorias que integram esta primeira categoria geral, as percepções, são elas a intensidade, a magia Ubuntu, que também já saiu e já foi mencionada também na apresentação da Madalena, a jornada de descoberta pessoal e interpessoal, o fator surpresa, o caráter revolucionário e ainda a universalidade e a transversalidade dos conteúdos abordados na formação. Na impossibilidade de apresentarmos todas estas subcategorias com detalhe, optamos por ilustrar 3 delas, com discursos dos e das participantes neste Focus Group,
E começando aqui pela magia Ubuntu e olhando para o que nos diz a participante 3 sobre esta magia, descobri que a magia Ubuntu transforma imediatamente quem é tocado pela formação. É impressionante ver o resultado imediato e posteriormente acrescentava o resultado imediato que se constata ou que se sentiu não só ao nível individual ou mais pessoal, mas também ao nível da vivência do grupo. A formação Ubuntu foi também descrita como uma jornada de descoberta pessoal e interpessoal. E a participante 1 explica que se tivesse que contar ou explicar o que é esta formação a um outro colega docente, diria que é uma formação que passaria um pouco pela sua descoberta como pessoa, as suas competências pessoais, e que ficaríamos a conhecer-nos melhor a nós e aos outros. E o último elemento distintivo que trazemos prende-se aqui com um caráter revolucionário, muito associado a este eixo fundamental que falava também o Zé Luís, a liderança servidora, e que, na opinião da participante 5, que diz que acha que o mundo precisa muito do Ubuntu e de pessoas que vivam intensamente esta ideia de servir, esta ideia de liderança servidora, que eu achei muito interessante e que de alguma forma me pareceu o mais revolucionário, o mais diferente dentro de toda a filosofia. O líder está atrás, é aquele que está ali para ajudar, portanto ele está atrás e destrói as ideias que habitualmente temos quando pensamos em liderança. A segunda categoria diz então respeito ao impacto, este impacto sentido que integra estas dimensões a pessoal, mas também a profissional, e destacam-se aqui as subcategorias descoberta pessoal, entrosamento com os alunos e alunas, novas práticas pedagógicas, maior tolerância, interdependência e a ligação entre a teoria e a prática. Então trazemos aqui dois destes impactos, o primeiro que se prende com o aumento da tolerância, como nos explica no seu contributo a participante 2, depois da formação percebi que tinha que mudar e fazer alguma coisa, mesmo internamente, mesmo eu. Acho que me tornei um pouco mais tolerante, não agir tanto por impulso. Vamos lá ver, às vezes penso, vamos lá ver com calma. Tenho uma pessoa à minha frente e tenho de pensar que ela também tem os seus problemas, é uma pessoa como eu. Tenho que ter mais calma. E ainda um outro impacto sentido é ao nível da ligação entre a teoria e a prática, mas a possibilidade, sobretudo a possibilidade de experienciar esta ponte durante a formação, como nos traz o participante 4. A terceira categoria, então, da análise diz respeito ao poder transformador da experiência Ubuntu, se e quando aplicado ao ensino superior português. E destacamos aqui como subcategorias de análise a diminuição da competitividade, a utilização da metodologia de educação não formal, o cultivo da interdependência, a formação de líderes e de professores e professoras, a ética na investigação, a perspectiva para a cidadania crítica e a devolução dos jovens às suas comunidades. Começamos então pelo aspecto da utilização da metodologia de educação não formal, que na opinião do participante 3 diz que daria ao ensino superior uma abordagem mais moderna e também mais ao encontro daquilo que são as dinâmicas e problemas mais atuais, à plasticidade dos problemas atuais. E também neste focus group constatamos a ligação entre o poder transformador ao nível da formação de líderes e de professores. E olhando aqui no que respeita à formação de líderes, esta formação desmistifica a ideia de liderança. Os jovens pensam que o líder é o que manda ou vai à frente e a liderança é de facto mais que isso. No que respeita à formação de professores, trazer aqui também o contributo da participante 1 que explicava que esta formação foi como voltar a casa, caírem-se os doutores e as pessoas tratarem-se por tu e estarem próximas e a vibrar na mesma sintonia. Acho que o Ubuntu tem esta capacidade. Por último, trazemos apenas mais duas categorias, esta da devolução dos e das jovens à sua comunidade, que é muito necessário no ensino superior levar os jovens para os seus contextos reais de vida, para as suas comunidades, para o ensino-aprendizagem, que é uma coisa que já vimos a falar muito, mas formar profissionais só no campo teórico e com os pés dentro do edifício e sem irmos para a comunidade é, na opinião da participante 1, um desamparo muito grande.
E, por último, o contributo do participante 7, mais ao nível do poder transformador relacionado com a promoção de uma perspectiva crítica sobre o que é a cidadania e a educação para a cidadania, que nos refere, acho que a universidade tem de meter os pés no mundo e resolver os problemas do mundo, e isto implica uma cumplicidade e um engajamento, como se diz bastante em África, com os problemas que existem e que eventualmente merecem os nossos desafios e a perspectiva de os podermos ajudar a resolver e a minimizar. E penso que esta foi, assim, de uma forma geral, a coletânea dos principais resultados, ainda que preliminares e exploratórios, que fomos encontrando com este focus group. E passo agora a palavra à Patrícia, que nos vai também conduzir aqui nesta proposta de continuação do trabalho que vimos a desenvolver. Obrigada, Ana. Pois, na verdade, a vontade era mostrar tudo, né? Não há tempo. Foi muito rico, muitas coisas para pensarmos como professores. Bem, a propósito de continuação, analisando tudo o que tínhamos em mãos, pensamos que seria útil tentar pensar em 4 grandes dimensões para fechar tudo isso. Para analisar esse tal potencial da formação Ubuntu para impactar e possivelmente transformar o ensino superior em complementariedade ou não em Portugal. Portanto, a primeira, pensamos na dimensão intra e interpessoal, né? Já foi mencionado aqui várias vezes isso, ou seja, a conscientização da definição, incorporação e atuação do chamado ser Ubuntu, né? Podemos chamar assim, aquela pessoa que só se reconhece como subjetividade através da relação com o outro, né? Essa pessoa em relação, como o Zé Luiz falou. Depois a dimensão pedagógica, claramente, portanto, o Ubuntu sendo utilizado como ferramenta pedagógica moderna, dinâmica, inovadora, atual e sensível, como a Ana falou, em referência a uma das frases de uma das participantes, a plasticidade dos problemas atuais. Então, curiosa essa definição. Depois, a dimensão ética, também que nos chamou a atenção. Alguns participantes destacaram a capacidade da formação em amaciar rigidez e combater a competitividade do ensino superior português, diminuir a incomunicabilidade de teoria e prática e reconstruir o papel de vanguarda da universidade, né? Meter a universidade metendo os pés no mundo, né? Que já se esqueceu desse papel há algum tempo, em alguns casos. E, por fim, a dimensão ética, ou seja, a formação Ubuntu também tem a capacidade de estimular a integridade ética na investigação científica, que toca questões relacionadas com a produção de conhecimento intelectual nacional e também internacional. E também, para fechar mesmo, decidimos destacar mais 3 elementos distintivos, que são os que cruzam tudo isso e que cruzam tudo que foi falado e salientado até agora em todas as nossas comunicações. A primeira delas é a transversalidade da formação Ubuntu, né, que a torna aplicável tanto em termos pessoais, comunitários e institucionais. Portanto, o poder disso, né, cruzar tudo e todas as disciplinas e ser aplicável em todas elas. A interdependência, também já mencionamos isso várias vezes, o indivíduo consciente de que efetivamente não pode existir e saber se ser sem outras pessoas. E, por fim, claramente a liderança servidora, um dos pilares da academia, que desmistifica o conceito de liderança verticalizada, hierarquizada e centralizada, que também está tão associada à questão da docência, não é? E, por fim, acreditamos que, claramente, a continuação desse e de todos esses estudos que fizemos, todas as investigações que apresentamos, pode gerar uma enorme mais-valia, não só para abordagens mais científicas sobre o poder transformador da formação Ubuntu, que é o que tentamos fazer hoje, para docentes, colaboradores, alunos e tudo mais do ensino superior em Portugal, mas também para questões que passam isso e que estão ali no background, que são relacionadas a questões sociais, políticas, emocionais, afetivas, interrelacionais e culturais por trás da atuação dos docentes e dos colaboradores dentro da educação formal. Portanto, muito obrigada e acho que estamos todos abertos a qualquer discussão e questão, não é?
se houver. E se houver tempo também para isso. Obrigada. Muito obrigada também a vós. Nós tempo não temos porque, entretanto, a nossa sessão estava prevista terminar às 13h30, enfim, são 4 menos 25. Eu acho que por isso mesmo teremos que terminar aqui, deixar um agradecimento grande à Forge pela possibilidade que nos deu de, enfim, sistematizarmos. Foi pena não termos conseguido partilhar com outras pessoas, mas pelo menos sistematizamos toda uma série de trabalho que é sempre muito importante e às vezes quando não existem estes compromissos externos vamos adiando. Penso que também foi mesmo o Zé Luís não tendo podido almoçar, penso que esta 1h30 foi uma hora muito prazerosa para nós e isso também nos ajuda a ir mais contentes para fim de semana, quando ele chegar. Muito obrigada também à Marinela Festas, que esteve aqui como anfitriã e, enfim, a nós até um destes dias e provavelmente iremos também continuar a assistir ao encontro da Forge que está a fazer aniversário e a quem também em nome de todos gostaria de dar os parabéns. Obrigado. Muito Obrigada. boa tarde, muitos parabéns, muita saúde. Obrigada. Obrigada. Até já.